Olá, olá, olá. Hoje vou falar de um dos últimos livros que eu li em 2024. Finalmente chegando ao fim. O último livro que eu li ainda tem que fazer. Esse aqui foi o penúltimo. Então vai ter mais um vídeo ainda com os livros de 2024. Daí já passamos para os livros de 2025. Que já comecei o ano dando pedrada. Mas vai vir ainda. Então hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, A propos d'Amour, da Bell Hooks, que é tudo sobre o amor, se eu não me engano que eles traduziram em português. Se fosse fazer tradução literal, seria só sobre o amor. E a Bell Hooks, ela é uma autora que, sinceramente, eu estudei muito a vida dela, mas eu sei que é uma das autoras mais importantes assim na literatura feminista. Enfim, então nesse livro aqui, Tudo sobre o Amor, é como o título diz, a Bell Hooks ela vai falar tudo sobre o amor, tudo. Ela vai começar dando uma definição no livro muito importante, definindo exatamente o que é amor para o contexto do livro, e eu achei uma definição muito interessante. Cadê? Ela no primeiro capítulo ela tenta definir um pouco o que é o amor no contexto do livro. E ela define, já numa das primeiras páginas aqui, ela define um pouco o amor como essa vontade de alimentar o seu próprio crescimento espiritual, assim que da outra pessoa. Então, assim, a gente assume essa definição da Bell Hooks pelo resto do livro. E daí, a partir dessa definição, ela vai fazer uma análise completa, um pouco da nossa vida ocidental aqui. Não sei se aplica para outros tipos de cultura, mas eu vi muito que ela falava assim, na nossa cultura ocidental. Ela vai aplicar essa definição de amor para várias coisas da vida. Assim, ela vai fazer uma análise do sistema que a gente está inserido. Ela vai falar sobre a parte de espiritualidade, ela vai falar sobre as violências, o culto à violência que tem na sociedade atual. Enfim, ela vai pegar o amor de A a Z, sabe? Vai analisar ele na nossa sociedade atual, o que tá com falha, o que não tá com falha. Então ela define aqui o amor como a vontade de fazer a outra pessoa crescer espiritualmente. E então a gente pode assumir disso aí. Ela deixa bem claro aqui no livro que a gente tem que mudar um pouco o nosso conceito de amor. E eu sou bem favorável a essa teoria. Isso é algo que eu sempre tive um pouco na minha cabeça também, que o conceito de amor que a gente tem na sociedade atual, ele é completamente distorcido. Porque a gente confunde demais o amor e o amor romântico. Então a Bell Hooks, ela é a favor do amor como um ato. Não é um sentimento. Você não olha aquela pessoa amada e você pensa, oh meu Deus, estou impotente quanto a isso que eu sinto no meu peito. Não. Sabe? A Bell Hooks mesmo fala assim que a gente aprende tanta coisa na escola porque não aprendeu o amor. Porque realmente, se a gente aprendesse o amor com uma boa definição de amor, a gente evitaria muita coisa. Não tô falando só de corações partidos, tô falando de violências conjugais, violências familiares, e mesmo toda a estrutura da sociedade em si. Então, assim, e a gente aprenderia a amar, porque hoje em dia a gente pega muito produções cinematográficas e coisa arada que falam, nossa, o amor é essa coisa incontrolável que aparece, e nisso, realmente, isso foi algumas coisas que Bell Hooks mesmo falou aqui no livro. Isso faz a gente entrar em algumas coisas que não são boas. Por exemplo, não, ele te bateu porque ele amava demais. E tipo, não.
Bell Hooks, ela é clara aqui na opinião dela. Amor não pode conviver, não pode coabitar com violência, não pode coabitar com opressão. Então realmente, eu acho que assim, se por exemplo a gente ensinasse as crianças, tipo, o que é o amor, são coisas que a gente não fala explicitamente. O que é amor para as crianças, sabe? Ou para qualquer pessoa, assim, não se fala o que é o amor, sabe? A gente aprende a partir dos estímulos visuais, dos livros e tudo mais, a gente aprende isso. Então, se a gente fala o que é o amor? Amor é realmente essa vontade de querer falar de uma forma que fosse saudável para as pessoas, sabe? Então, né, ela propõe o amor realmente como uma ação de realmente querer que o outro cresça. Ela argumenta aqui que não é possível coexistir amor e violência. Ela argumenta que isso que a gente chama de amor, às vezes na sociedade atual, não é amor, que isso não pode ter outra palavra, mas não é amor. E daí chega algumas partes assim que deve ser muito difícil para as pessoas admitirem, por exemplo, tem uma relação então que eu tive, seja familiar, seja com amigos, seja com alguma parceiro romântico. Isso aí não é amor, então. Isso aí não é uma relação por amor, porque, por exemplo, foi uma relação em que eu tive, por exemplo, que mudar, em que não fui honesta. Ela também tem um capítulo inteiro que ela dedica à honestidade. Se você não é honesto, se você continua se você cultiva mentira, se você não é quem você é na relação, então não é amor, sabe? E ela argumenta tudo como, por exemplo, que na sociedade atual aprendemos a tolerar vários tipos de mentira, sabe? Realmente, a maior parte das coisas que ela escreveu aqui, eu sou bem favorável e concordo com muitas coisas que ela falou, sabe? E ela argumenta assim, esse amor como ato, e daí ela faz toda uma análise do amor na sociedade atual, como ele não é compatível com a sociedade de dominância e dominados atuais. E depois dessa análise, então, ela sugere também que o amor seja a base da sociedade. E que a gente pode amar, a gente pode cultivar relações de amor, seja no trabalho, seja com os nossos vizinhos, seja com os nossos amigos, sabe? De chegar e realmente querer evoluir com essas pessoas. Eu achei uma ideia bem utópica, mas é uma boa ideia. Mas, assim, eu sou descrente. Eu acho que é bem possível, assim, sabe? Tipo, na sociedade atual, no sistema que a gente tá, tudo, que essa ideia seja feita, sabe? Tipo, enfim, mas eu recomendo esse livro. É um livro que ela levanta muitas questões, assim, e que são muitas questões, assim, que mexem. Necessariamente vai ter alguma coisa que vai te incomodar aqui nesse livro. Porque ela questiona quase absolutamente tudo da nossa sociedade, sabe? Então vai ter coisa que vai fazer parte das tuas crenças, da tua criação, e que você vai pensar em questionar. Você vai pensar, não tá certo isso. Mas se você pensar lá no fundinho, assim, às vezes é bom se questionar, sabe? Eu vejo que tem muito tipo de assunto, tipo amor, tipo a indústria alimentícia da carne, tem que mexe na alimentação das pessoas. Tem muita coisa que se a gente questiona, as pessoas elas levam assim para um pessoal, sabe? E que machuca, assim, sabe? Questionar essas coisas. Porque são coisas culturais, são coisas que estão assim enraizadas em nós, na sociedade. Então acho que aqui nesse livro a Bell Hooks ela questiona muita coisa assim, sabe? Então para poder ler esse livro tem que estar com a mente aberta, tem que estar disposto a questionar coisas que nós mesmos fazemos, sabe? Mas realmente é um bom livro. E ela argumenta, por exemplo, que o amor aqui não é compatível realmente com muita coisa que a gente faz, com
com o modo que muitas famílias estão estruturadas, com o modo do sistema capitalista, que tem um dominado, tem um dominante. E querendo ou não, em princípio é assim. Vai ter que ter um explorado, vai ter que ter alguém que explora, porque o sistema continua a rodar. E quem explora vai querer continuar explorando. E, enfim, é muita. E daí ela comenta as relações homem e mulher, o jeito que a gente é sociabilizado, o jeito que os homens são sociabilizados para se comportar em sociedade. Por exemplo, uma coisa que ela falou aqui que eu achei realmente bem marcante é que justamente para esses assuntos de amor, por exemplo, geralmente quem procura ler, quem procura aprender são as mulheres. Os homens não falam disso, os homens não se abrem, não conversam, não leem sobre isso. E ao mesmo tempo, quem lê sobre isso são as mulheres, os homens não falam sobre isso geralmente. E quem escreve sobre isso são os homens. Geralmente quando você vai pegar livros ou filmes, sabe, que vão retratar algo, é de uma perspectiva masculina, sendo que os homens são sociabilizados para não falar muito disso. Então, assim, são contradições, assim, sabe, que ela pontua em realmente todos os aspectos. É um livro que não é tão grande assim, sabe, tipo 240 páginas, mas realmente é bastante informação, é bastante formação, sabe? Então eu demorei um pouco para ler esse livro. E assim, é aquela coisa, não vamos esperar dado científico também desse livro. Realmente é um ensaio, é a opinião da Bell Hooks. Ela se baseia em alguns estudos, coisas assim. Alguns estudos, ela cita alguns psicanalistas, por exemplo. Numa época, eu acho que ela escreveu isso em 2000. Numa época em que a psicanálise não incluía, por exemplo, algumas partes de ciência baseada em evidências. Continua não incluindo às vezes, mas assuntos para... Algum dia eu vou ler um livro sobre isso, vou ter um pouco mais de propriedade para falar, mas enfim. Mas realmente é um bom livro, assim, eu recomendo se você quer se questionar, quer ler opiniões sobre o assunto. Não achei um livro tão fácil de ler, porque assim, ela fala bastante, muitas opiniões, tem coisas que pelo menos, depende de como você vai ler. Tem coisas que eu parei realmente para tentar refletir um pouco, para pensar realmente no que ela falou. Para ver se eu concordava, se eu não concordava, para ver como que tá o meu sentimento a respeito disso que ela falou, sabe? Para tentar me enxergar naquilo. Então, assim, eu não achei tão fácil assim de ler, mas achei um bom livro, assim, sabe? Eu acho que até num outro livro que eu li aqui, que eu falei, e que era também algo de tipo sociologia, um ensaio. Agora eu tô indo pra minha opinião sobre o livro geral para dar nota. Então, acho que num outro livro que eu li aqui, eu acho que foi Biased. Que também é um outro livro meio que de sociologia, que vai mexer com aspectos bem enraizados na nossa cultura. Eu acho que naquele vídeo eu falei que eu gosto muito de quando tem ensaios e opiniões assim. Eu gosto muito quando tem dados também, sabe? E é óbvio, isso aqui é um ensaio, não é para esperar dados, não é para esperar ciência baseada em evidências, não é para esperar isso desse livro. Só que eu prefiro quando tem algum livro assim com opiniões, eu prefiro quando tem isso, mesmo se eu concordo com absolutamente quase tudo que ela escreveu aqui. Enfim, então é por isso que para esse livro eu vou dar de 0 a 10, 7,5. Foi um bom livro. E pelo que eu pesquisei, é tipo um clássico, é um must read. Tipo, você tem que ler. E realmente ele é muito bom, sabe? Eu só achei que mexe com muito aspecto, é difícil pensar. 7,5. 7,5, só mais pelo estilo de leitura, assim, que quando é só muito ensaio não é muito meu estilo de leitura.
É por isso, sabe? Senão daria uma nota maior com certeza. Se for o teu estilo de leitura, o ensaio, seria uma nota 9, 10. Mas como não é meu estilo de leitura, eu vou dar um 7,5. Mas recomendo, é um bom livro, mas tem que estar com a mente aberta, tem que se questionar, tem que realmente ler sem julgamento, tentar compreender e se enxergar nisso que a Bell Hooks fala. Tá aí meu review hoje. Mais um livro só de 2024 para fazer. E 2025 vai começar com pedrada. Vai começar com um livrão. Mas enfim, é isso. Até a próxima. Quem sabe eu gravo a próxima hoje. Quem sabe?